então chegou a hora de nós tratarmos das válvulas, né? Nosso volume de controle de estudo, nesse momento, vão ser as válvulas. E qual que é a importância, né, dessas válvulas? Para que elas servem? Elas servem para provocar uma alteração de escoamento, assim como nós vimos no bocal e no difusor, mas elas têm uma importância muito mais significativa nos processos industriais. Nós podemos pensar nas válvulas para restringir o escoamento, para provocar queda de pressão, para mudança brusca na seção do escoamento e até para redução em diâmetros capilares. Essa válvula que a gente está vendo aqui é uma imagem de um simulador de controle que foi gentilmente cedido pelo professor Felipe Bezerra, da Engenharia Química de Londrina. E nós vamos ver um pouco esse simulador funcionando para entender até o funcionamento de uma válvula, sua importância em escala industrial. O simulador tem até barulhinho, como vocês podem ver, e aqui tem uma bomba, e logo após a bomba tem a válvula que acabou de ser aberta, esse laranjadinho, e a gente vê aqui no simulador que conforme vai abrindo a válvula, a vazão vai aumentando, e o nível do tanque onde essa tubulação está alimentando também vai aumentar, porque ele está permitindo a passagem do fluido para essa tubulação. Então, olha lá, o nível do tanque vai aumentando. Então, qual que é a importância industrial da gente ter válvulas? A gente pode pensar na válvula no sentido de segurança, até se precisar parar, se acontecer alguma coisa nesse tanque, eu fecho a válvula e consigo trabalhar, né, nesse equipamento. Eu posso ter para restringir. Eu preciso, tem horas, restringir a vazão nesse equipamento, então eu também uso válvulas. Então, eu tenho válvula praticamente, após cada equipamento, eu preciso inserir válvula. Existem válvulas de vários tipos. Nós não vamos tratar disso, não é um objeto de estudo agora pensar nos tipos de válvula. Então, nós vamos pensar uma válvula genérica para a gente entender um pouco como que ela funciona. Vamos usar esse outro vídeo para entender um pouquinho melhor como que é o fluido agora, não olhando a indústria, mas olhando dentro dessa válvula. Então, o fluido chega com uma certa pressão, temperatura, vazão, e ele vai acabar aqui restringindo, vai tendo uma diminuição da pressão, olha, pela restrição, mesmo quando ela está totalmente aberta. Então, por isso que tem a queda de pressão que a gente já tratou. Entendido o que é a válvula e para que ela serve, vamos pensar, então, nos balanços, né? Nos balanços da primeira, da segunda lei, no balanço de massa dentro de uma válvula. Então, vamos primeiro fazer as considerações. Eu estou com um regime permanente, como a gente sempre trabalhou até o momento. Uma entrada e uma saída, como a gente já viu, né? Tem uma única entrada e uma única saída na válvula. Não há trabalho, não ligo a válvula em lugar nenhum. Ela funciona pelo escoamento do fluido, eu tenho uma interrupção mecânica ali, mas não é um trabalho que a gente considera, então não tem trabalho. A maioria das válvulas eu posso considerar sem errar muito, a grande maioria, tá? Como um processo adiabático, porque é um processo muito rápido, então eu posso considerar que o processo foi adiabático, e as variações de energia cinética e potencial do processo são desprezíveis frente às outras energias que nós vamos considerar. Em cima disso, então, o balanço de massa e o balanço de energia podem ser apresentados. O balanço de massa vai ser muito similar, vai ser igual, na verdade, o que nós fizemos no bocal e no difusor. A gente vai considerar sempre que a variação da propriedade em relação ao tempo é zero e toda vez que a gente estiver considerando o regime permanente. Então, a gente continua considerando isso e vai fazer essa consideração para todos os balanços. Uma única entrada e uma única saída. Então, eu tenho uma massa genérica, o que entra é igual que sai. Feito isso, eu vou chamar M1, M1 ponto porque é vazão, M1, M2 igual a M, que é também representada pela equação da continuidade. No balanço de energia, o balanço de energia genérico é o mesmo, também aqui zero porque é estado estacionário. Como nós já dissemos, vamos desprezar energia cinética e potencial, calor e trabalho. Então, eu tenho que a vazão mássica de entrada pela sua entalpia é igual a vazão mássica de saída pela sua entalpia. Como as massas são as mesmas, as vazões mássicas são as mesmas, eu tenho que a entalpia no ponto 1, ou seja, a entalpia na entrada da válvula é igual a entalpia na saída da válvula. Então, toda vez que nós considerarmos que a válvula é adiabática,
nós vamos considerar e vamos admitir que essa válvula é isentálpica, e tem mesmo entalpia. Isso vai ajudar muito nos cálculos termodinâmicos. No balanço de energia que nós fizemos, agora nós vamos fazer o balanço de entropia e de exergia. O balanço genérico é o mesmo, vamos considerar igual a zero a relação com o tempo, por ser estado estacionário. Como não teve troca de energia na forma de calor, o termo com calor vai a zero. E nós temos, então, que a vazão mássica acompanhada da sua entropia, menos a vazão mássica de saída acompanhada pela sua entropia, vai ser igual a menos a entropia de geração. Se o processo for reversível, eu vou ter um processo também isentrópico. Então, numa válvula que ela é adiabática e reversível, ela é isentálpica e isentrópica. Se ela não for reversível, ela é isentálpica, mas ela não é isentrópica. Então, a variação da entropia pela massa, vazão mássica, é igual à entropia de geração, que é o que a gente acabou de falar. No balanço de exergia, a equação genérica é a mesma, consideração em relação ao tempo C0 também. Desprezamos variação de energia cinética e potencial, desprezamos o termo que relaciona calor. Nós temos que a parte de exergia física vai ser igual à temperatura do estado de referência vezes a entropia de geração. Bem, agora que nós já sabemos as equações, vamos pensar que fluido pode estar dentro dessa válvula. E os fluidos são os mais inúmeros possíveis. Eu posso ter um gás ideal, posso ter um gás real, posso ter um líquido, que eu posso, às vezes, considerá-lo como incompressível, já que a incompressibilidade é uma condição idealizada do líquido, né? Então, quando eu penso em gases, eu tenho gases ideais e reais. Quando eu penso em líquido, eu tenho líquidos ideais e reais, sendo que os líquidos reais são os compressíveis e os líquidos ideais são os incompressíveis, que é uma condição específica. Quando eu estou longe da mudança de estado, ele vai variar muito pouco o volume em relação à pressão e eu posso considerá-lo incompressível. Então, para nós agora entendermos um pouco mais sobre o efeito do fluido numa válvula, nós vamos fazer esse exercício que está proposto no Sandler, é o exercício 2.1 do Sandler, e ele propõe que vapor d'água a 500 bar e 500 graus Celsius sofre uma expansão de Joule-Thomson a 1 bar. Você vê que nesse momento ele não fala que passa por uma válvula, mas ele fala o que aconteceu ao passar por a válvula, que é uma expansão de Joule-Thomson, que é o que acontece quando eu passo por válvulas. A gente vai tratar disso um pouquinho adiante. Então, quando ele está dizendo que é uma expansão de Joule-Thomson, eu estou entendendo que está passando por uma válvula, que o volume de controle aqui, esse vapor d'água está sendo tratado é em cima de uma válvula. Então, o pedido do exercício é determinar a temperatura final de expansão, se for vapor d'água, e no segundo momento, se ao invés de vapor d'água fosse um gás ideal, qual seria a temperatura de saída. Então, nós temos aqui o desenho da válvula, como ela é oficialmente, né, apresentada. Eu sempre faço um desenho similar a esse, é uma borboletinha. Então, tem uma entrada, uma corrente de entrada, 500 bar e 500 graus Celsius, e uma única corrente de saída a 1 bar e uma temperatura que eu ainda desconheço, que esse que é o objetivo do exercício, determinar a temperatura final. Então, o que a gente vai fazer as considerações? Primeiro, que é válvula, que é regime permanente, que não tem variação de energia potencial, nem variação de energia cinética, que não está descrito aqui, mas que também não tem trabalho de eixo, que é um processo reversível, que apesar da gente não vai precisar muito dessa informação, mas aqui nesse momento estou considerando, tá? O processo adiabático, a gente também vai fazer essa consideração inicialmente, a gente só não vai considerar que essa válvula é adiabática se alguma informação extra nos for dado, se não for falado nada a respeito das variações de perda de energia ou da relação de entropia, nós vamos considerar que o processo é adiabático numa válvula, porque a maioria das válvulas isso é possível sem grandes erros. E no primeiro momento vamos tratar de vapor d'água e no segundo momento de gás ideal. Então vamos lá para os equacionamentos com os dados que a gente já tem. A gente já sabe que as vazões mássicas de entrada e de saída vão ser as mesmas. A gente já sabe que o balanço vai dar um processo isentálpico, então a entalpia no ponto 1 é igual à entalpia no ponto 2. E a gente conhece os dados de entrada, os dados de saída não. Qual que é a estratégia para resolver esse exercício?
Como é um vapor, eu posso usar a tabela de vapor. Como eu sei tirar o dado da entalpia da entrada, porque eu conheço duas propriedades, temperatura e pressão, então eu consigo ir na tabela de vapor e tirar a entalpia nessa condição. Como eu sei que a entalpia no ponto 1 e no ponto 2 é a mesma, com a entalpia do ponto 1 eu descubro a entalpia do ponto 2, com a entalpia do ponto 2 e a pressão, eu descubro a temperatura. Vai ser assim que vai ser nossa estratégia de execução desse exercício. Então, a gente foi para uma tabela de vapor, vimos que é vapor superaquecido, porque na condição de 500 graus Celsius, ele tinha uma pressão muito superior a os 50 bar, né, os 500 bar, aliás, que é os 50 megapascal. Então, nós olhamos aqui a entalpia de 2.720,1 kJ por quilograma, na condição de 500 graus Celsius e para 50 megapascal. Tido essa informação, nós voltamos, tiramos essa informação de 2.720,1, calculamos o H2, é o mesmo, porque é isentálpico, então, em posse do valor da entalpia 2, que é igual à entalpia da entrada, então a entalpia da saída 2.720, e do valor da pressão, que a gente sabe a pressão de saída que é 1 bar, então é 0,1 megapascal, nós vamos na tabela de vapor saturado, vamos olhar a condição de líquido e de vapor. Como a entalpia do vapor é menor do que a entalpia que nós encontramos, a gente já deduz que não se trata de um vapor saturado saindo da válvula, e sim de um vapor superaquecido. Então, vamos à tabela de vapor superaquecido e olhamos em que condições as entalpias estão próximas do valor que nós temos para a entalpia final. E a gente vê que vamos ter que fazer uma interpolação linear ali entre 150 e 100 graus. E achamos que a temperatura final, então, é de 121,9 graus. Então, a gente percebe que o fluido passou de 500 graus, 500 bar, passou para 1 bar e 122 graus. É uma redução de temperatura bem grande, que ele sofreu uma redução de pressão também. Então, essa válvula teve uma relevância, né, nas suas condições bem significativas. Mas será que isso, para um gás ideal, seria a mesma coisa? A gente teria a mesma temperatura final acontecendo, sendo que esse gás vai sair a 1 bar também, tá? Então, para a gente lembrar, a equação de estado de um gás ideal, quem relaciona as relações pressão, volume e temperatura é PV igual a RT. Esse volume está minúsculo porque é um volume específico, senão seria PV maiúsculo MRT. A variação de energia cinética é CVDT e a variação de energia na forma de entalpia é CPDT. Como nós temos aqui que a variação de entalpia ela vai ser zero porque é um processo isentálpico, nós temos então que ΔH igual a zero. Como o CP é um valor que nunca é zero, para que essa equação fique válida, para que ΔH seja zero, a única opção que nós temos é que ΔT seja zero. Para ΔT ser zero, eu tenho que a temperatura inicial tem que ser igual à temperatura final. Então, num gás ideal, essa condição de temperatura seria idêntica à temperatura da entrada. Ela não mudaria nada nas suas condições de temperatura, apesar de ter diminuído muito, né, a sua pressão, ter passado de 500 bar para 1 bar. E nós vamos entender isso ao longo dessas aulas. Nossa intenção é mostrar nessas diferenças e entender um pouco do que está acontecendo. Mas antes disso, eu proponho a vocês que façam esse exercício, que é muito similar ao que a gente já fez, para ver se vocês já entenderam como usar os balanços de massa e de energia para um volume de controle onde nós estamos usando válvula. Então, aqui é o vapor de amônia, entra numa válvula diabática, em estado estacionário, a condição da entrada dessa amônia é 30 graus e 10 bar, e deixa a válvula também a 1 bar. Qual é a temperatura de saída? Então, é um exercício muito parecido, e eu proponho a vocês que façam, que no próximas aulas, no próximo conteúdo, nós vamos entender por que para gás ideal o resultado foi tão diferente do que para um gás real. Até lá e bom trabalho!